Estadual Pedro Longo. E aqui eu fiz uma referência a um artigo publicado pelo professor Orlando Sabino, fiz referência ao bloco anterior, no bloco anterior, a esse artigo. Professor Orlando Sabino é professor de economia na nossa Universidade Federal do Acre, e ele lembra aqui que tem um relatório do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA, vinculado à Universidade de São Paulo, que é uma referência do pensamento econômico no Brasil, né? E eles falam o seguinte: esse relatório do IPEA diz que o governo do Acre tinha mais de 1,7 bilhão, quase 2 bilhões em caixa durante a crise, mas a capacidade de executar esse dinheiro todo não foi, acho que nem a metade foi conseguido ser executada, Pedro. Deputado, eu queria entender o porquê. Itaã, nós temos que ser transparentes com a população, né? E o governador Gladson tem sido, né, transparente. De fato, há carência no Estado, nós temos carência na execução de projetos, no desenvolvimento dos projetos. Faltam engenheiros, faltam arquitetos, então às vezes você não dá conta de colocar no ritmo das necessidades essas obras em perspectiva. Mas isso está sendo superado. Eu vou lhe dar o exemplo de algumas obras que já saíram do papel, estão sendo iniciadas já com estes recursos, né? Por exemplo, a duplicação do acesso ao aeroporto de Cruzeiro do Sul é uma obra de grande porte que está em andamento. O contorno de Brasileia, que também é uma obra impactante, que vai ter a nova ponte, que vai, na verdade, completar, depois da Ponta do Madeira, vai completar a nossa ligação com o Peru e com os países andinos de uma forma geral. Da mesma maneira, a recuperação da estrada da Variante em Cruzeiro do Sul, que vai ser, de Chapuri, que vai ser pavimentada. Temos agora, foi feito o lançamento do início das obras da ponte que vai ligar Sena Madureira, a cidade, ao 2º distrito. Temos o início em breve, né, está em fase de conclusão do projeto da ponte para a Sibéria, que é o 2º distrito também de Chapuri. Então veja, gostaríamos de ter feito isso antes, né? Não há dúvida em relação a isso. E o governo reconhece as dificuldades de operacionalizar projetos, mas está andando e eu acho que nós vamos ter o ano que vem aí muitas obras e também os viadutos de Rio Branco, né? Já estava, eu acho que hoje, recentemente foi visto até se fazendo a perfuração ali naquela rotatória da Ceará, da ABB, né? Já para a prospecção de solo, porque ali haverá um viaduto e haverá também na corrente. Então nós temos obras de grande porte sendo estruturadas e acho que em breve a população toda vai poder perceber isso. Eu vou fazer aqui, dar uma declaração que é uma impressão. Correto. Não, então, se é uma impressão, eu não tenho como provar. Mas todas as vezes que eu converso com o senador Márcio Bittar, por exemplo, eu percebo nele. E o senador Márcio Bittar é um aliado de primeira hora do governo Gladson Cameli. E eu percebo nele um certo cuidado quando se fala a respeito disso, porque eu vejo que ele fica se disciplinando nas palavras, porque ele é a pessoa que tem conseguido os recursos e fala cifras milionárias a cada instante, mas ele sabe que a capacidade de execução do governo é muito curta. O governo tem umas perninhas muito fracas, o governo do Acre. Então, eu sinto que ele está assim, olha, é uma impressão, olha, estou trazendo dinheiro, mas como que isso vai se transformar em obras concretamente, isso aí já faz parte de um outro drama, né? Mas eu percebo que ele é muito diplomático e muito cuidadoso ali com a defesa dos argumentos. Olá, boa tarde, Itaã. Pergunta ao senhor Pedro como o governo vai fazer para levantar a moral do saneamento e se vai ter concurso público para o saneamento básico. Aqui ele já coloca aqui, a pessoa não se identificou, mas ele já coloca um assunto que eu acho que vale a pena a gente dar uma trabalhada, que é essa ideia da reversão, do DEPASA. E aí, Pedro? Olha, Itaã, na minha opinião, como morador, residente há muitos anos na cidade de Rio Branco, eu acho que foi um erro o prefeito Bocalon reivindicar para si a gestão do sistema de saneamento de Rio Branco. Por quê? Por quê? A prefeitura não tem pernas para isso, não tem recursos, né?
e os investimentos eles são permanentes nessa área. E nós tínhamos no BNDES uma linha de financiamento já aprovada. Isso vem inclusive dos governos anteriores, lá da época do governo da Dilma. Essa verba estava disponível para que o Acre todo ele se integrasse ao Marco Nacional de Saneamento com recursos muito expressivos. Recentemente teve, salvo engano, o Amapá, quase R$1 bilhão vão ser destinados para água e saneamento, esgotamento sanitário. Tratamento de esgoto. E o Acre teria mais ou menos o mesmo recurso, só que só é viável trazer esses recursos para cá se a capital estiver incluída, porque ele é o sistema mais amplo, com uma clientela maior, né? Se você fazer só no interior, não há viabilidade econômica. Então, eu respeito a opinião do prefeito Bocalon, ele num primeiro momento achou que tinha condições de gerir isso, mas eu acho que talvez ele reflita um pouco mais e acabe por abrir mão dessa reversão. É mais um desejo do que uma informação, né? Porque o governo do estado tem melhores condições de operar esse sistema com o DEPASA e aí faríamos esse investimento em todo o estado do Acre. Agora, deputado, sem isso vai ficar difícil. Se o governo tem melhores condições que a prefeitura, e nisso eu tenho que concordar, é uma questão mesmo de tamanho, de condições financeiras e tudo. Expertise. Então, o DEPASA, o que está acontecendo com ele? Apesar de tantos engenheiros, de tantas pessoas... porque a lei, veja bem, o sistema de abastecimento de água e de saneamento, por legislação federal, ele é de atribuição dos municípios. Certo. Então o Estado não pode impedir o município. Se o município deseja tomar para si, o Estado é obrigado, e o governador não vai brigar com o prefeito. O prefeito está dizendo, eu tenho condições, queira Deus que ele tenha, mas eu penso que talvez ele devesse avaliar um pouco mais isso com sua equipe técnica, né? E talvez até venha a refluir desse interesse. Mas se ele exigir, o governo já ia repassar no começo do ano. Exatamente. Aí a prefeitura pediu mais um tempo e assim tem sido, né? Então vamos ver como é que vai ficar realmente isso. Ficou para janeiro de 2022. Ficou para janeiro, exatamente. Vamos lá. Boa tarde, Itaã. Você pode perguntar aos senhores deputados por que, ao invés de só criticar o governador, eles não trabalham, não ajudam, só sabem falar. O governo faz o que pode, mas nunca serve. Quem está dizendo isso, espero que ele faça a pergunta. Obrigado. Sou a Eliette. A Eliette está se referindo, eu imagino eu, ao da oposição, ao deputado Edivaldo Magalhães ontem. E aí, o que você tem a dizer? O Edivaldo Magalhães está no papel dele, não? Mas eu agradeço a Eliette, né, de que realmente é sempre bom ouvir um reconhecimento ao trabalho do governo. Tá certo. Bom, tem uma outra situação que foi tocada aqui ontem, eu acho importante a gente falar, que acaba dialogando com aquela ideia dos gargalos da educação. Ontem foi falado a respeito dos 20 milhões da agricultura, que foi Correto. No orçamento. Quer dizer, a agricultura é um segmento que também, você há de concordar comigo, deputado, que não disse a que veio ainda, né? Para uma área de gestão que foi apontada na campanha como a menina dos olhos, de repente, eu queria saber, para além das pessoas que integram a Federação da Agricultura e Pecuária, que eu não estou criticando, são pessoas importantes e desenvolvem um trabalho importante, eu diria até estratégico. Agora, o perfil da nossa agricultura no Acre é o perfil do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Eu não vejo o governo do estado presente nesse segmento, nem se fala mais em federação de trabalhadores em agricultura junto com o governo. O que está acontecendo? E agora com 20 milhões a menos. Não deu para entender. Então, vamos começar pelos supostos 20 milhões a menos, né? O que ocorre? No orçamento deste ano, mas aprovado no ano anterior, que é 2021, haviam 30 milhões, mas esses 30 milhões não eram recursos próprios do Estado. Isso era uma previsão de que haveria, pelos órgãos da área da agricultura e da produção agrícola, a captação de 30 milhões. O que seriam isso? Emendas de deputados e senadores, empréstimos. Desses 30 milhões, somente ocorreram 4 foram executados. Então o restante era uma ficção, era só um número que estava lá, mas que não existia concretamente. Agora o que o governo fez foi só adaptar o orçamento à realidade, ou seja, colocou a previsão de 18 milhões, que talvez nem ocorram 18 milhões de emenda para esse setor. Então não houve redução nenhuma, isso aí é só
contábil, né? Então esse é um primeiro esclarecimento que é importante ser feito. Tecnicamente houve até um aumento, que se foi executado 4 e está prevendo 18, em relação à realidade há um aumento aqui de recursos, até há um incremento até expressivo, né? Então isso para explicar um pouco essa questão que ela é meramente contábil, ela não é financeira propriamente dita, tá? Agora, em relação ao agronegócio, o agronegócio foi um dos motes principais de campanha do governador. Sem dúvida nenhuma, isso é um consenso. E o governo todo está imbuído desta intenção. E nós temos tido números positivos. Aumentou a produção de grãos de forma bem significativa, isso foi inclusive por órgãos independentes, né? A Emater, por exemplo, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural, era uma empresa que estava no rol de empresas em extinção. O governador retirou ela da empresa em extinção, está agora revitalizando exatamente para propiciar que tenha aquele técnico lá na ponta, assinando porque o problema principal do pequeno agricultor é a assistência técnica, né, que é a tecnologia, aumento de produtividade, e também para assinar os projetos, porque eles têm linhas de financiamento no BASA, no Banco do Brasil, Ministério da Agricultura, mas ele precisa de um técnico para assinar. Se ele for para uma consultoria privada, ele vai conseguir 10 mil e já vai deixar 1.000 para a consultoria privada. Então está sendo feito esse trabalho na Emater. Nós acreditamos que agora, início do ano, já teremos esses técnicos, até uma parceria, salvo engano, com o Sebrae, que está sendo feita para a contratação desses técnicos, já que não se pode fazer concurso agora, em função da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, assim, ao espírito, estou só dando um exemplo, né? Mas muitas culturas estão crescendo muito, a cultura do café, por exemplo, lá na região de Cruzeiro do Sul, de Mancioninha, temos até um deputado que é um entusiasta, né, disso. Então, os números não são ruins, não, mas não se implanta o agronegócio num estado que tinha outra característica de uma hora para outra. Esse é um processo, é uma mudança cultural. Ela é lenta mesmo, né? A gente reconhece isso. Mas os números não estão ruins, não. Quer dizer, então, que o governo insiste nessa ideia de mudar o perfil de uma agricultura fundamentada na agricultura familiar para o agronegócio. Não, veja bem, é porque o agronegócio, ele também envolve o pequeno, né? Agora, só que são relações diferentes. O grande, ele compra o seu trator, ele faz a arada, ele tem a mecanização. Tem os seus técnicos, tem os linha seus de financiamento, técnicos, exatamente, eles têm garantias para dar. Os pequenos têm outras formas. Eu sou organizador e presidente na Assembleia de uma frente parlamentar de apoio ao cooperativismo. Nós estamos trabalhando, por exemplo, nos pequenos, para, no sistema de cooperativa, você poder fazer com que eles tenham condições de competitividade com os grandes através da união dos esforços, né? No aluguel de maquinário, na aquisição de A FETACRE maquinário. participa dessas discussões? Nesse caso especificamente é a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, que é um órgão, as cooperativas não são da FETACRE, eles têm um órgão próprio. Tá? Correto, a OCB é importante. Isso, e nós temos participado. Mas a FETACRE não. Foi convidada? É porque essa minha relação, eu não sei, ela é com a própria OCB. Né? Isso, exatamente. Eu não sei qual é a relação deles com a federação. Bom, vem aqui. Boa tarde, Itaã. Boa tarde, deputado Pedro Longo. O governo teve 1 ano e 7 meses de economia na máquina pública devido à pandemia. Entregou apenas uma vez a cesta básica das famílias dos estudantes. O que explica esse atrapalho todo no reinício das aulas presenciais? Tem escola que não tem nem vigia, merendeiras e nem merendas. Você acha que o Francisco Pâncio não se sentiu contemplado com as respostas que foram dadas aqui, deputado? Eu acho que um pouco a gente já explicou, né? Por exemplo, a questão de merendeiras, de vigia, motoristas também, estão todos em processo de licitação das empresas terceirizadas, os contratos estão sendo finalizados e estão sendo assinados. Então isso em breve estará solucionado. A questão da merenda é aquilo que nós explicamos, que é o problema mesmo da inflação, né? Que acabou fazendo um desajuste de preços e também está sendo regularizado. Bom, só para informação, o Gesiel foi quem perguntou a respeito da questão do concurso público para saneamento. Tem como responder isso para ele? É porque aí teria que ser endereçado ao município de Rio Branco, né? Que é quem está, a princípio é quem vai assumir, a prefeitura que poderia dizer se vai fazer uma aquisição aí de novos servidores.
quando chega para o senhor aquela frase, o argumento, de que a pandemia salvou o governo de Gladson Cameli, o que o senhor responde? Olha, eu responderia que eu acho que o governador Gladson Cameli que salvou muitas vidas, né? Eu inverteria um pouco isso, porque nós vimos aqui ao lado, no Amazonas, um estado grande, rico, pessoas morrendo por falta de oxigênio. Tá? Nós vimos isso aqui em Rondônia, em Cacoal, né? E aqui no Acre nós não tivemos isso. Então só falta agora a oposição criticar o governador por ter saído bem na pandemia, né? Eu acho que aí... Então eu realmente acho que não tem nenhum sentido essa é quase uma ilação, assim, eu não vejo com bons olhos essa afirmação. Tem uma situação que ela é factual, que nós não temos como negar. Uhum. O governador Gladson Cameli nunca foi um negacionista. É verdade. Isso aí já o diferencia de uma boa parte dos líderes. Nunca negou vacina, sempre usou máscara, sempre fez... E está até hoje, inclusive, fazendo apelos para que as pessoas se vacinem. Teve até uma brincadeira, acho que foi em Sena Madureira, agora esses dias. Ele falou, quem não tomou vacina aqui? Uma velhinha levantou a mão e ele disse, me dá um cinturão que eu vou dar uma peia nessa velhinha. Aquele jeito... Isso é a cara do Gladson, né? Mas exatamente para sensibilizar as pessoas de que tem que fazer a sua parte. Das 68 promessas de campanha no TRE, que foram oficializadas no TRE em plano de governo, apenas 11 foram cumpridas em 2 anos e 10 meses. Vai cumprir as 57 em 1 ano e 2 meses? Esse governo é um grande estelionatário eleitoral. E aí? Das 68, apenas 11. Isso não procede. De qualquer forma, a gente tem que respeitar a oposição, é uma pessoa que tem uma opinião já formada, né? E o nosso papel aqui é mostrar o que está sendo realizado. E deixando claro que o governo não terminou, tem muita coisa em andamento ainda, né? Está alimentando a esperança para esse restinho de governo. Nesse 1 ano e 2 meses aí, você ainda está achando que vai acontecer muita coisa, né? Muita coisa. E acho que vai acontecer mais ainda nos próximos 4 anos, porque eu tenho certeza que o governador será reeleito e muito bem avaliado pela população. Boa tarde, me chamo João Paulo. O governador falou sobre o chamamento do cadastro de reserva da Polícia Civil. Tem previsão para que isso ocorra? Correto. Essa aqui é uma novela danada. Na verdade, inclusive, esse tema ele havia sido encerrado, né? Porque havia uma avaliação jurídica de que não seria possível, porque tecnicamente não existe um cadastro de reserva da Polícia Civil, diferentemente da Polícia Militar, porque ainda falta a academia. Mas nós conseguimos fazer um estudo jurídico e encontramos uma brecha. Como o concurso não havia sido formalmente encerrado, nós conseguimos convencer e o governador ficou satisfeito, porque era um compromisso dele, né? E foi determinada a Polícia Civil que faça um estudo, um levantamento para verificar quantas vacâncias existem. E nós temos a previsão de em breve, o governador inclusive reiterou agora recentemente isso, assim que chegar a esses estudos, o governador deverá fazer a convocação de uma turma especial para a academia dentro desse quantitativo de vagas que existe. Porque aqui precisa deixar claro até uma diferenciação. A PM tinha centenas de vagas, vagas desde o último provimento, desde o último chamamento. E esse ano estão se aposentando muitos porque está mudando a regra da aposentadoria. Quem se aposenta na PM se aposenta com uma patente superior. E o último ano em que isso vai ser possível é agora. Então está todo mundo averbando o tempo de serviço e tal para garantir essa vantagem. Subida de escada aí, essa né? subida de escada. Então está abrindo vagas que vai permitir aproveitar praticamente todo o cadastro de reserva da PM. Na civil é diferente, porque é outro regramento. Então lá a existência de vagas ela é mais lenta, né? Mas as vagas que existirem serão providas com o cadastro de reserva. Isso deve acontecer em breve. Deputado, tem aqui a última pergunta do Carlos do Xavier Maia. Como ele avalia os projetos que tramitam no Congresso sobre a redução dos privilégios dos políticos, uma vez que o nobre deputado já esteve também no Judiciário? Olha, eu acho que isso a sociedade de tempos em tempos refaz, né? Ela tem que dizer de que forma ela quer que sejam remunerados os seus agentes políticos, que são magistrados, promotores, parlamentares federais, parlamentares estaduais, né? Então, volta e meia existem, muita coisa já mudou, né, do que havia anteriormente, né? Eu não sei especificamente a qual projeto ele se refere, mas eu sou a favor de que permanentemente haja uma atualização, sim,
né, porque nós somos servidores do povo, né? Nós não somos uma casta privilegiada e nem devemos ser. Então, nós temos que estar, claro que um parlamentar federal, estadual, ele tem suas responsabilidades, tem que ter condições de viver dignamente, tem que ter condições de trabalhar e etc. Né? Mas sem exageros. Então, eu sou contra qualquer tipo de exagero. Perfeito. Deputado, eu tentei fazer o máximo possível as perguntas dos internautas, o senhor na condição de líder do governo, tendo que responder as perguntas do povo via rede social. Fiz o que pude e espero que dessa forma